Eu despertei a habilidade mais inútil da história, recarregar. Ela me permite mirar em objetos não vivos num raio de 1 metro e restaurá-los ao seu estado original. Mas na prática eu recarregava um livro, e ele continuava sendo só um livro. Recarregava uma toalha, e ela continuava sendo uma toalha. Então, 3 meses após o apocalipse zumbi, minha namorada pegou o último meio pacote de biscoitos, entrou no carro de outro cara sem olhar pra trás e jogou um copo de macarrão vazio aos meus pés antes de ir embora, como se eu fosse um cachorro de rua. Não me culpe, querida. Sua habilidade é simplesmente inútil demais. Se eu ficar com você, morrerei de fome. Desesperado, encarei aquele copo vazio e uma ideia maluca me atingiu de repente. Recarregar. O rico cheiro de carne cozida explodiu no ar, e sob a embalagem rasgada estava um macarrão arrumado e 3 pacotes de tempero. Fiquei paralisado, então minha habilidade não era inútil afinal. Todos nós apenas a tínhamos entendido mal. Esse chamado reset para o estado inicial não significava voltar a como estava um segundo atrás, mas sim a sua condição de fábrica, um copo de macarrão vazio. Seu estado inicial era um copo de macarrão novo e fechado. Meu coração batia como um tambor no peito, não de medo, mas de pura euforia. Olhei ao redor desta loja de conveniência saqueada. As prateleiras estavam repletas de pacotes de salgadinhos rasgados, garrafas de bebida vazias, lixo para todos os outros. Mas para mim agora isso era um tesouro sem fundo. Não me apressei em ferver água para o macarrão. No apocalipse, o cheiro de comida poderia atrair atenção indesejada. Subi cuidadosamente para o depósito no 2º andar e barricadei a porta com prateleiras pesadas. Só depois de ter certeza de que estava seguro é que comecei meu experimento. Coloquei o copo vazio no chão e pensei em recarregar na minha cabeça. O copo à minha frente ondulou quase imperceptivelmente, e instantaneamente apareceu um copo de macarrão novinho em folha. De novo, continuei repetindo, mal contendo minha excitação. 10 minutos depois eu tinha empilhado, uma pequena montanha de 60 copos de macarrão instantâneo. Minha habilidade tinha um tempo de recarga de 10 segundos, o que significava que eu poderia ter macarrão ilimitado. Então olhei para uma garrafa de água vazia por perto, recarregar. Instantaneamente apareceu uma garrafa de 500 ml de água purificada. Olhei para o kit de primeiros socorros no chão, agora apenas uma casca vazia. Recarregar. Um kit de primeiros socorros novinho em folha apareceu nas minhas mãos. Minha respiração ficou acelerada. Comida, água, remédios, os recursos mais preciosos no apocalipse, agora eram inesgotáveis para mim. Luruyan, você não disse que minha habilidade era inútil? Espere só. Um dia você virá de joelhos, implorando por migalhas. Pelos próximos 3 dias me tranquei no armazém. A montanha de embalagens vazias no armazém se tornou minha matéria-prima. Salgadinhos, biscoitos, chocolate, tudo comestível. Eu os recarreguei em várias caixas grandes. Bebidas e água engarrafada encheram metade do canto. Mais importante, encontrei um galão de gás vazio, combinado com um fogareiro portátil da loja. Eu finalmente poderia ter uma refeição quente. Depois de fechar todas as janelas do armazém, fervi uma panela de água, rasguei 3 pacotes de tempero e coloquei cuidadosamente o bloco de macarrão dentro. Quando aquele aroma muito perdido encheu meu nariz, não consegui conter as lágrimas. Eu chorei. Enquanto devorava, desde que o apocalipse começou, esta foi a refeição mais completa e segura que eu já comi. Depois de comer à vontade, minha mente começou a clarear. Ficar escondido aqui não era uma solução. Esta loja de conveniência seria invadida por zumbis eventualmente, ou descoberta por outros sobreviventes. Eu tinha que encontrar uma base mais segura. Além disso, eu precisava de armas, comida e água sozinho. Neste deserto, apenas me tornaria um cordeiro para o abate. Empacotei todos os suprimentos em 2 mochilas enormes. Então abri a porta uma fresta e verifiquei o mundo lá fora. Alguns zumbis vagavam sem rumo pela rua, respirei fundo. Segurei a faca de frutas que eu tinha recarregado, agora afiada como nova. Hora de ir. Sair foi tenso, mas sem incidentes. Usei o labirinto de becos para evitar a maioria dos zumbis. Quando encontrava alguns perdidos, jogava uma lata de Coca-Cola cheia e recarregada com toda a minha força. Enquanto eles cambaleavam, eu os finalizava com a faca. Meu alvo era o Blue Bay Residences, no oeste. Era um bairro luxuoso famoso com segurança séria. As muralhas eram altas e grossas, elas aguentariam por um tempo, pelo menos no início. Mais importante, a casa dos meus pais ficava lá. Eu estava na escola quando o apocalipse começou e perdi contato com meus pais. Encontrá-los era meu único objetivo agora, mas a jornada para Blue Bay foi mais difícil do que eu esperava. A cidade estava completamente paralisada. Veículos abandonados entupiam todas as ruas principais. Vi muitas tragédias ao longo do caminho. Brigas violentas eclodiram por suprimentos. Foi quando eu realmente percebi que a traição de Liu Yanian talvez fosse apenas, neste mundo cruel, a parte mais insignificante. Aqui a humanidade já havia entrado em colapso. Ao entardecer do 3º dia, finalmente cheguei aos arredores de Blue Bay. Os altos portões de ferro estavam bem fechados. Eu podia ver guardas nas muralhas. Como esperado, tinha se tornado um reduto de sobreviventes. Me escondi por perto e observei por um longo tempo. Para entrar no complexo, eu teria que passar pela inspeção deles. Então arrumei minha bolsa,
Escondi a maioria dos meus suprimentos em um esgoto escondido, guardando apenas 2 garrafas de água e um pacote de biscoitos, fingindo ser um refugiado comum, e caminhei em direção ao portão. Pare, quem tá aí? Uma voz aguda soou da muralha. Levantei as mãos e olhei para cima, meu rosto sujo de poeira e fuligem. Sou um residente aqui. Meu nome é Linfan. Eu moro no edifício 17. Edifício 17, Linfan, verificar. O homem acima ficou quieto por um momento, aparentemente verificando pelo rádio. Um momento depois, o portão se abriu ligeiramente. Um homem segurando um cano de aço com ar desconfiado saiu. Identidade, ele disse secamente. Peguei a identidade que tinha preparado do meu bolso e entreguei. Ele a verificou, depois me olhou de cima a baixo. Só você. Onde estão seus suprimentos? Abaixei a cabeça com as palavras dele, minha voz carregando o tremor certo de medo. Fui roubado no caminho, é tudo que me restou. O homem franziu a testa. Parecia cético, mas diante da minha estrutura frágil e aparência lamentável. Ele finalmente baixou a guarda. Entre. Lembre-se das regras. Todos os recém-chegados devem entregar metade de seus suprimentos para redistribuição. Meu coração afundou com as palavras dele. Felizmente, eu vim preparado. Então assenti obedientemente, entregando uma garrafa de água e meio pacote de biscoitos. O homem os pegou. Um lampejo de desprezo cruzou seus olhos, mas ele ainda acenou com a mão e me deixou passar. Uma vez dentro do complexo, a cena me permitiu respirar mais aliviado. A atmosfera permaneceu tensa, mas pelo menos havia ordem. Pessoas estavam patrulhando, outras estavam reforçando as defesas. Havia também mulheres e crianças reunidas no centro comunitário. Era como uma ilha no apocalipse, temporariamente cortada da carnificina lá fora. Uma senhora mais velha na recepção me disse que um homem chamado Irmão Bal agora mandava. Ele costumava ser o síndico daqui. Depois que o apocalipse começou, ele despertou poderes elementais da Terra e organizou uma guarda para proteger todos os residentes. Recebiam rações diárias com base em pontos de contribuição. Para ganhar mais, você tinha que se juntar às equipes de patrulha ou logística. Aleguei má saúde e não me juntei a nenhuma equipe por enquanto. Minha prioridade era encontrar meus pais. Com o coração ansioso, corri até a porta da minha casa, apenas para encontrar a porta de segurança arrombada e o interior saqueado. Vendo isso, meu coração despencou. Corri para dentro, chamando freneticamente por mamãe e papai, mas apenas um silêncio mortal respondeu. Uma fina camada de poeira cobria a mesa da sala, mostrando que eles tinham ido embora há dias. Havia sinais de luta no chão, mas sem sangue. Uma pequena misericórdia, talvez. Desabei no chão. Uma confusão e um medo sem precedentes me dominaram. Eu não tinha ideia de onde procurar. Enquanto eu estava sentado ali, atordoado, passos se aproximaram do lado de fora. Uma voz zombeteira soou. Bem, parece que perdemos um. Levantei a cabeça para encontrar 2 homens bloqueando a entrada. O da frente tinha a cabeça raspada, me olhando com malícia inconfundível. Eu o reconheci. Ele era Escorpião, um tenente de baixo escalão do Irmão Bal. Escorpião lambeu os lábios, seu olhar me percorrendo como se eu fosse carne fresca em uma tábua de corte. O chefe da sua casa devia vários pontos de contribuição ao Irmão Bal outro dia. Eles foram expulsos. Este lugar é nosso agora. Meus olhos se estreitaram. O que vocês fizeram com meus pais? Apenas os expulsaram. É o que acontece com os inúteis no apocalipse. Mas você parece capaz o suficiente. Se estiver disposto a ficar por perto e fazer recados para nós, cuidar de algumas coisas. Podemos considerar deixar você sobreviver aqui. Eu tinha sido tão ingênuo, pensando que este lugar era um refúgio seguro. Acontece que é a mesma lei da selva. Enquanto eles se aproximavam, minha mão deslizou silenciosamente para o bolso lateral da minha mochila. Lá dentro jazia uma faca de frutas que eu tinha afiado até ficar brilhante, mas assim que me preparei para lutar pela minha vida, uma voz fria e feminina cortou da entrada. Pare! Escorpião e seus homens congelaram no meio do passo. Quando viram quem era, seus sorrisos se enrijeceram instantaneamente, substituídos por uma deferência bajuladora. A mulher na entrada usava equipamento de combate preto. Ela carregava um Tangdao na mão, sua lâmina ainda manchada com manchas vermelho escuras. Vários membros de equipe igualmente formidáveis a seguiam. Eu a conhecia. Esta era Shenling, capitã da lâmina, a esquadra de combate mais forte da guarda. Rumores diziam que ela despertou uma rara habilidade de tipo metal. Sua força era insondável, a arma mais confiável do irmão Leopardo. Shenling ignorou o Escorpião. Seus olhos pousaram em mim enquanto ela perguntava secamente: o que está acontecendo? Agarrei a tábua de salvação e falei urgentemente: eles estão tentando me intimidar. O rosto de Escorpião mudou enquanto ele se apressava em explicar. Capitã Shen, não ouça esse disparate. Os pais dele deviam pontos de contribuição. Estamos apenas aqui para coletar propriedade. Coletar propriedade exige 2 de vocês e bloquear a porta? Sua voz não era alta, mas carregava autoridade absoluta. Saiam agora. Escorpião fugiu como se tivesse recebido anistia, arrastando seus homens em pânico. Uma vez que o perigo passou, meu corpo tenso relaxou, e eu quase desabei. Shenling me estudou, sua testa franzindo ligeiramente. Shenling me estudou, sua testa franzindo ligeiramente. Fique longe daquela multidão de agora em diante. Ela claramente não queria se envolver mais. Ela se virou para ir embora. Eu rapidamente chamei para detê-la. Capitã Shen, você sabe para onde eles levaram meus pais?
Eles são Lin Jianggu e Wang Shumei. Shenlin pensou por um momento, então pareceu se lembrar. O irmão Bao enviou todos sem habilidades sobrenaturais, junto com os idosos e deficientes que não podiam fazer trabalho pesado, para a fábrica abandonada fora do Portão Norte, chamando isso de deixar a natureza seguir seu curso. Meu coração afundou, uma fábrica abandonada como essa, sem comida, sem proteção. Como isso é diferente de esperar para morrer? Assim que Shenlin saiu, fechei a porta imediatamente. Eu tinha que chegar à fábrica do Portão Norte. Eu tinha que encontrar meus pais. Mas primeiro, eu precisava de força. Peguei uma barra de chocolate da minha mochila, devorei-a para um rápido impulso de energia. Aí eu vi o cano de aço que o escorpião tinha deixado. Estava enferrujado e um pouco torto. Coloquei a mão nele e o renovei. Aí um cano de aço novinho em folha e brilhante apareceu na minha mão. Mas isso não foi o suficiente. Corri para a cozinha e achei o kit de sobrevivência antigo do meu pai. Dentro tinha uma pá militar multiuso, um machado de sobrevivência e uma adaga. Todos eles tinham ficado sem corte de tanto não usar. Renovei as 3 armas, restaurando-as instantaneamente para um estado de corte afiado como navalha. Quando a noite caiu, saí de fininho durante a troca de turno da patrulha e fui quietinho para o Portão Norte. Era bem mais desolado que a entrada principal. Só 2 guardas estavam de vigia, bocejando. Eu não alertei eles. Em vez disso, achei um ponto cego na vigilância. Usando a corda novinha que eu tinha renovado, escalei facilmente um muro de 3 metros. Além do muro havia um ermo. À distância eu conseguia distinguir uma fábrica, como uma besta de aço silenciosa. O ar cheirava a decadência. Grunhidos ocasionais de zumbis ecoavam na escuridão. Agarrei o cano e me agachei, avançando rapidamente em direção à fábrica. Mas quanto mais perto eu chegava da fábrica, mais zumbis apareciam. Me escondi atrás de um muro em ruínas. Pelo menos uma dúzia de zumbis estavam reunidos na entrada da fábrica, atraídos por algum barulho, batendo freneticamente no portão de ferro selado da fábrica, enquanto sons fracos de choro e gritos vinham de dentro. Meus pais estavam lá dentro. Eu estava em pânico, mas minha mente me advertiu para não forçar a entrada. Eu examinei meus arredores e avistei uma fileira de janelas altas na lateral da fábrica, a uns 4 metros do chão. Talvez eu pudesse entrar por ali. Tendo decidido, entrei em ação. Peguei uma pedra e a arremessei com toda a minha força em um carro abandonado à distância. Acertou o para-brisa, produzindo um estalo agudo. Com certeza os zumbis na entrada foram atraídos por isso, virando lentamente e cambaleando em direção ao som. Aproveitando a oportunidade, corri para o muro da fábrica. Tirei uma corda da minha mochila, uma ponta amarrada a um gancho de escalada. Eu a balancei com força. O gancho se prendeu firmemente no parapeito da janela. Respirei fundo e escalei agilmente a corda, me puxando rapidamente pela janela e rolando para dentro da fábrica. Era um enorme chão de produção, cheio de maquinário enferrujado e peças espalhadas. Apenas finos feixes de luar filtravam pelo telhado danificado. Na outra ponta da oficina, vinham soluços abafados e discussões. Segui cautelosamente os sons. Em um canto cercado por maquinário descartado, vi dezenas de sobreviventes, a maioria idosos e crianças. Imediatamente avistei meus pais entre eles. Eles estavam encolhidos no canto. Minha mãe sentava abraçando os joelhos, chorando em silêncio, enquanto meu pai abraçava forte, confortando-a. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Soltei um soluço. Todos pularam com o som da minha voz. Todas as cabeças se viraram para mim. As cabeças dos meus pais se ergueram. No momento em que me viram, seus rostos mudaram de choque para pura alegria. Minha mãe gritou e veio correndo em minha direção. Nossa família de 3 nesse apocalipse desesperador se abraçou apertado. A alegria do reencontro lavou todo o medo e a preocupação. Mas logo, uma voz áspera interrompeu, quebrando o terno momento. Ei, de onde você veio? Um homem com uma cicatriz avançou, apoiado por vários jovens corpulentos. Claramente, o líder aqui. Ele olhou para a mochila volumosa em meus ombros. Seu olhar ganancioso. Você tem coragem, garoto. Chegando até aqui sozinho. O que tem nessa mochila? Abra. Vamos ver. Eu me posicionei na frente dos meus pais, encarando-o friamente. Isso é meu. Seu? Cicatriz zombou. Por aqui nada pertence a ninguém. Tudo me pertence. Entregue a bolsa se você sabe o que é bom pra você, ou então ele ergueu seu facão. A ameaça era clara. Seus capangas se fecharam atrás dele, olhando pra mim como predadores. Os idosos e fracos trazidos pra cá por eles ferviam de raiva silenciosa, mas só podiam assistir com pena. Vendo isso, meu pai me puxou para trás dele e forçou um sorriso para a cicatriz. Chefe, meu filho não sabe o que faz. Tem só um pouco de comida na bolsa dele. Leve tudo, só não o machuque. Tarde demais. Cicatriz zombou. Quero mais do que a bolsa dele agora. Quero a vida dele. No momento em que ele terminou de falar, avançou contra mim. Um brilho frio passou pelos meus olhos. Em vez de recuar, dei um passo à frente. Meu cano de aço girou em um ângulo agudo e bateu forte no pulso dele. Um estalo agudo soou. O pulso de cicatriz dobrou em um ângulo doentio. Todos congelaram. Ninguém esperava que esse garoto magricela realmente revidasse. Cicatriz estava suando balas de dor. Seu rosto se contorceu enquanto ele rugia. Você me bateu. Peguem ele, peguem ele. Eu vou fazer ele desejar ter morrido. O capanga saiu do torpor. Eles avançaram contra mim, gritando. Joguei minha mochila para meus pais e então ergui meu cano para me defender. Um capanga balançou um porrete em minha direção.
Desviei e dei um estalo no pulso. A outra ponta do meu cano o atingiu bem na virilha. Ele gritou instantaneamente, se curvou e desabou. Sem movimentos desperdiçados. Cada golpe atingia uma articulação vulnerável, o suficiente para me proteger. O que os aterrorizou mais foi que minha resistência parecia infinita. Depois de derrubar 2 deles, os capangas restantes estavam apavorados, com muito medo de avançar. Cicatriz segurava o pulso quebrado, olhando para mim em choque e fúria. Ku, quem diabos é você? Você também é usuário de habilidade, eu não respondi. Apenas o encarei com um olhar gélido. Todo o sofrimento que eu tinha suportado nesses últimos meses do apocalipse. Neste momento, ardeu em pura raiva. Saia ou morra. Minha crueldade os chocou a todos. A expressão de Cicatriz vacilou. Ele não esperava arrumar briga com alguém tão perigoso. Mas enquanto o impasse continuava, de repente, o portão de ferro da fábrica explodiu com um estrondo ensurdecedor, seguido por um segundo, depois um terceiro. Com isso, a multidão entrou em pânico. Os zumbis lá fora estavam arrombando o portão. O que está acontecendo? Por que os zumbis estão de repente em fúria? O pânico se espalhou como fogo. Cicatriz não teve tempo para isso. Juntamente com vários capangas, usaram seus corpos e destroços para desesperadamente apoiar o portão que cedia. Mas havia zumbis demais. O portão estava muito amassado pelos impactos. A trava gemendo sob a tensão, à beira do colapso. O desespero tomou conta de todos. Meus pais tremiam de terror. Segurando minha mão com força, eu olhei. Era um portão de ferro velho e enferrujado. Uma ideia ousada se formou em minha mente. Então, segurando o cano de aço sob os olhares chocados de todos, fui em direção ao portão. O que você está fazendo? Você vai se matar. Um dos capangas que segurava a porta gritou para mim. Eu o ignorei e pressionei minha palma diretamente contra o metal frio e corroído. Então, enquanto todos assistiam incrédulos, um milagre aconteceu. Aquele portão de ferro amassado e batido, como se o próprio tempo tivesse revertido, gradualmente se alisou. Até mesmo a estrutura torta se endireitou. Em meros segundos, uma porta de aço brilhante estava diante deles contra o ataque dos zumbis. A porta se manteve firme, emitindo apenas baques surdos. Toda a oficina ficou em silêncio mortal. Todos me encaravam boquiabertos. A boca de Cicatriz ficou aberta, esquecendo completamente o pulso quebrado. Ele apontou para mim, gaguejando. Você? Seu poder é consertar? Eu não me importei em explicar. Retirei minha mão e o olhei friamente. Força é a única moeda que importa no apocalipse. Minha crueldade de agora, combinada com essa exibição milagrosa, havia destruído completamente a resolução de Cicatriz. Ele olhou para mim e seus olhos não tinham mais ganância. Apenas um medo profundo e angustiante. Seja o irmão mais velho. Eu não tinha ideia de com quem estava lidando. Um homem da sua estatura. Por favor, não guarde rancor disso. Eu não disse uma palavra, apenas fui até meus pais. Minha mãe olhou para mim, seus olhos confusos, orgulhosos, preocupados e quase como se ela não me reconhecesse. Peguei a mão dela e lhe dei um olhar tranquilizador. Mãe, não se preocupe, eu cuido de vocês. Então daquela mochila enorme tirei uma refeição de arroz autoaquecível, uma salsicha e uma garrafa de água. Eu as entreguei, mãe e pai, comam algo primeiro. O cheiro de comida atraiu instantaneamente a atenção de todos. Aqueles sobreviventes, famintos por sabe-se lá quanto tempo, encaravam a comida nas mãos dos meus pais com engolidas altas, seus olhos cheios de fome desesperada. Cicatriz e sua gangue não conseguiam tirar os olhos disso. Em um apocalipse onde comida valia mais que ouro, minha abundância casual os chocou ainda mais do que consertar o portão. Quando terminei, voltei-me para Cicatriz. De agora em diante, eu comando este lugar. Minha voz não era alta, mas todos ouviram claramente. O rosto de Cicatriz se contorceu. Finalmente ele baixou a cabeça em derrota. Assumir o controle da fortaleza da fábrica foi mais suave do que eu esperava contra poder avassalador e suprimentos infinitos. A pequena autoridade de Cicatriz desmoronou instantaneamente. Eu não os expulsei. No apocalipse, pessoas também são um recurso. Coloquei eles em serviço de guarda e limpeza de zumbis. Eu cuidaria da comida e da logística. Todos os dias eu me trancava em um quarto particular, fingindo verificar o inventário, enquanto na verdade produzia comida o mais rápido que podia. Assim que as necessidades diárias foram cobertas, caixas e mais caixas de suprimentos frescos apareceram diante de todos. Até então, todos os olhares que me davam eram de pura admiração. Todos pensavam que eu tinha uma habilidade espacial, armazenando enormes quantidades de suprimentos lá dentro. Com bastante comida e abrigo seguro, os sobreviventes lentamente voltaram à vida. Sob minha gestão, toda a fábrica abandonada se tornou bem organizada. Mãe e pai se tornaram minha equipe de confiança, me ajudando a gerenciar pessoas e distribuir suprimentos. Eles recuperaram sua dignidade e orgulho entre os outros. Seus espíritos se erguiam mais a cada dia. Tudo estava melhorando, mas uma coisa ainda me pesava. Era a comunidade Blue Bay. Aquele gerente de propriedade Bao expulsou idosos indefesos como meus pais, deixando-os para se virarem. Eu acertaria as contas com ele eventualmente. Além disso, as defesas e as condições de vida da Blue Bay eram muito melhores do que esta fábrica decadente. Eu queria dar aos meus pais e a todos que ficaram comigo um lar de verdade. Era hora de voltar e lidar com Bao. Uma semana depois, fiz todos os preparativos.
Usei minha habilidade de restauração em várias scooters abandonadas que encontrei na fábrica, restaurando-as para carga total, boas como novas. Também produzi dezenas de ternos de proteção novinhos em folha, capacetes e botas com biqueira de aço para armas. Além de canos de aço e machados, também fiz as pessoas pegarem aço da fábrica e forjarem lanças afiadas. Quanto a Cicatriz e seus principais capangas, eles agora eram leais até o osso. Dei a eles comida e calor, o que foi um favor que salvou vidas neste apocalipse. Escolhi 20 dos membros mais fortes da equipe, incluindo Cicatriz. Antes de partirmos, olhei para a equipe e fiz um rápido discurso. Não vamos voltar para implorar desta vez. Vamos retomar o que é nosso. Blue Bay tem muros sólidos e casas confortáveis. Vamos construir um lar verdadeiramente seguro lá. Quem tiver comigo, entre. Ninguém hesitou. Depois de ver o que eu podia fazer, eles me confiaram cegamente. Uma caravana de 20 veículos saiu em força em direção a Blue Bay. Quando chegamos ao portão norte, os guardas no muro nos avistaram. Vendo nosso grupo bem armado, eles congelaram. Cicatriz, eles não te expulsaram? O que você está fazendo de volta? O Scarface agora era meu homem leal. Ele se manteve firme e respondeu alto e claro. Viemos falar de negócios com o irmão Bao. Negócios vocês. O guarda riu. Saí do carro, caminhei para frente e disse calmamente. Vá dizer ao irmão Bao. Linfan voltou. O guarda não me conhecia, mas ao me ver no centro do grupo, ele percebeu que eu era importante. Após uma breve pausa, ele pegou o rádio e reportou. Logo o portão norte se abriu. O irmão Bao saiu com uma grande equipe, incluindo Shen Ling, ex-capitã da guarda. O irmão Bao era um homem corpulento, quarentão, com olhos astutos e arrogantes. Ao ver nosso grupo, especialmente nosso equipamento novinho e aparência impecável, seus olhos brilharam com surpresa e ganância. Ora, pequeno irmão Linfan, quanto tempo? Onde você achou essa mina de ouro? Irmão Bao, vou direto ao ponto. Quero trazer meu pessoal para Blue Bay. O irmão Bao agiu como se tivesse ouvido a coisa mais engraçada, caindo na gargalhada. Pequeno irmão, você tá acordado. Eu lutei por Blue Bay. Por que eu te deixaria entrar? Com isso, estalei os dedos. Atrás de mim, Scarface os trouxe uma caixa, aberta, revelou um fardo completo de biscoitos comprimidos lacrados. A risada do irmão Bao morreu instantaneamente. Os guardas atrás dele todos ofegaram. Embora Blue Bay tivesse defesas fortes, mais gente significava maior consumo. Comida sempre foi escassa. A ração diária deles mal era um pedaço de pão preto. De onde você tirou toda essa comida? Você não precisa saber de onde veio. Só preciso de uma resposta. Vamos trabalhar juntos ou não? Os olhos do irmão Bao piscaram. Que tipo de cooperação você propõe? Simples. Meu pessoal entra. Nós fornecemos parte da comida. Vocês cuidam da segurança. Gerenciamos este lugar juntos. O rosto do irmão Bao escureceu. Pequeno irmão, você tá pedindo demais. Eu sou o líder desta base. Como eu poderia dividir o poder com algum moleque desconhecido? Em pé de igualdade, esses são meus termos. Se não concordar, lutaremos para entrar. Lutar para entrar, com apenas 20 de vocês. Shen Ling a seu comando. Shen Ling e a tropa da lâmina atrás dela avançaram em uníssono. Uma aura assassina encheu o ar instantaneamente. A tropa da lâmina era o trunfo de Blue Bay. Cada membro era um usuário de habilidade endurecido em batalha. Meus homens ficaram tensos instantaneamente. Só eu permaneci impassível. Olhei para Shen Ling, a mulher que uma vez me ajudou. Ela também estava me olhando. Seus olhos mostravam curiosidade e surpresa. Capitã Shen, você também acha que não podemos entrar? Shen Ling ficou em silêncio por um momento antes de falar. Senhor Lin, você é muito forte. Mas Blue Bay tem 200 guardas. Invadir à força não acabará bem para você. Suas palavras foram um aviso amigável. O irmão Bao sorriu triunfante. Ouviu isso? Não force a sorte. Entregue toda a sua comida. E talvez eu considere deixar você e seus pais morarem aqui como residentes comuns. Quanto aos seus homens, mande-os de volta de onde vieram. Essa foi a resposta dele. Levar todos os meus suprimentos e depois se livrar de todos os meus homens. Que jogada esperta. Sorri, parecia que não tínhamos mais nada a conversar. Lentamente levantei minha mão direita e a apontei atrás deles, para o prédio de apartamentos mais alto do complexo. Olhei para eles e disse devagar e claramente, estou te dando uma última chance. Deixe-me entrar, ou farei aquele prédio desaparecer. Minhas palavras mergulharam o lugar num silêncio sinistro, depois explodiram em risadas ensurdecedoras. O irmão Bao riu até as lágrimas quase saírem. Shen Ling, você ouviu isso? Essa é a coisa mais engraçada que eu vi o ano todo. Mas Shen Ling não estava rindo. Ela apenas me encarou fixamente. Seus olhos totalmente sérios. Ela tinha a sensação de que eu não estava brincando. E eu realmente não estava. Limpando o sorriso do meu rosto, comecei a contagem regressiva. O sorriso no rosto do irmão Bao congelou. A risada de todos morreu. Eles se olharam, começando a sentir que algo estava errado. Aquela torre de 30 andares era azul. O edifício marco do complexo Blue Bay e lar da maioria das famílias dos guardas. Quando cheguei a um, o irmão Bao finalmente rugiu, só latido e sem mordida. Pare com suas artimanhas. Derrubem-no. Mas já era tarde demais. Assim que terminei a contagem, liberei meu poder. Não mirando em nada ao alcance dos braços, mas expandindo o alcance do meu poder ao máximo, a toda velocidade. Mirei naquele prédio maciço a 100 metros de distância e pensei em atualizar. O mundo inteiro pareceu ficar em silêncio.
Diante de centenas de olhos horrorizados, aquele arranha-céu de 30 andares começou a piscar como um sinal de TV ruim, falhando loucamente. Seu contorno começou a borrar e desaparecer. Em apenas um segundo, o prédio e tudo dentro dele sumiram no ar. Restou apenas uma fundação vazia, como se nunca tivesse existido. Os rostos de todos congelaram, ficando em branco de choque e terror indescritível. Os homens do Irmão Bal desmoronaram completamente. Largaram as armas e fugiram gritando em todas as direções. Como se escapassem do apocalipse, o próprio Irmão Bal desabou no chão, o rosto pálido, lábios tremendo, incapaz de pronunciar uma única palavra. Sua preciosa unidade de guarda de 200 homens se desintegrou instantaneamente. Shenling e a tropa da lâmina atrás dela não desmoronaram, mas todos os rostos mostravam apenas choque e terror. A mão de Shenling segurando sua lâmina tremia levemente. Ela olhou para mim. Seu olhar mudou completamente. Ela não estava mais olhando para um sobrevivente capaz, mas para um deus andando pela terra. Lentamente abaixei a mão e caminhei até o Irmão Bal, que jazia paralisado no chão. Ele olhou para mim como se eu fosse um monstro, seu corpo tremendo como uma folha. Agora posso trazer meu pessoal. O Irmão Bal assentiu freneticamente, afastando-se para desobstruir o caminho. Ignorei-o, virei-me para os que estavam atrás de mim e disse a Scarface e aos outros, que estavam igualmente atordoados, para dentro da cidade. Só então minha equipe saiu do torpor. Eles me olharam, seus olhos cheios de adoração fervorosa. Eles sabiam que seu líder era forte, mas nunca imaginaram esse nível de poder, apagando um prédio inteiro. Que tipo de poder era aquele? Seguindo um líder assim, sobreviver ao apocalipse não seria um problema. Nosso grupo entrou nas residências Blue Bay. Enquanto todos observavam maravilhados, ninguém ousou ficar em nosso caminho. Shenling e sua tropa da lâmina nos seguiram silenciosamente, como se estivessem nos escoltando. Eu sabia que a partir daquele dia, as residências Blue Bay tinham um novo dono. Depois de me instalar em Blue Bay, a primeira coisa que fiz foi acertar as contas. O Irmão Bal e seus principais capangas, que governavam pelo medo, foram trancados. Eu não os matei, apenas os privei de seus poderes. Depois de evoluir, minha habilidade de atualizar agora podia funcionar em seres vivos. Eu podia atualizar o corpo de uma pessoa, restaurando a saúde perfeita. E naturalmente eu também podia atualizar o núcleo de poder dentro deles, redefinindo-o para antes de terem despertado. Quando o Irmão Bal passou de um usuário do tipo Terra para um homem impotente e acima do peso, ele se quebrou completamente. Quanto a Shenling e sua tropa da lâmina, escolhi conquistá-los. Eles eram lutadores de verdade. Ainda tinham consciência. Uma raridade no apocalipse. Bem na frente de Shenling, atualizei uma lâmina de Tang cega pelo combate, depois atualizei uma caixa de antibióticos prestes a expirar, transformando-os em remédios novinhos em folha. Shenling observou tudo isso e finalmente entendeu. Sua habilidade não era armazenamento espacial nem reparo. Era algo que ela não conseguia compreender, quase como uma lei da natureza. Um poder tão profundo que tocava as leis fundamentais. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, então finalmente se curvou para mim. Tropa da Lâmina, a partir de hoje, seguimos suas ordens. Com a Tropa da Lâmina ao meu lado, eu realmente controlava as residências Blue Bay. Estabeleci novas regras. Todos, com ou sem poderes, recebiam comida se trabalhassem. Com meus suprimentos infinitos, rapidamente os conquistei. Ao mesmo tempo, havia limpado todos os encrenqueiros da comunidade. Sob minha gestão, Blue Bay foi completamente transformada, próspera e vibrante. Meus pais me olhavam com orgulho e satisfação nos olhos. Eles nunca perguntaram qual era a minha habilidade. Eles apenas sabiam que seu filho havia crescido e se tornado alguém em quem todos podiam confiar. Assim que a base estava funcionando bem, comecei a pensar em algo mais profundo. Quais eram exatamente os limites da minha habilidade? Eu tinha atualizado Miojo, eu tinha atualizado prédios inteiros, então eu poderia atualizar uma pessoa viva? Encontrei um guarda que havia sido arranhado por um zumbi em combate. Alguém que já havia começado a se transformar. Todos achavam que ele estava além de salvação. Mandei todos embora. Fechei a porta e coloquei a mão em sua testa. Uma luz branca suave envolveu o guarda. Seus gritos agonizantes gradualmente diminuíram. As mutações em seu corpo visivelmente recuaram. Observei sua ferida desaparecer e senti uma onda subir em meu peito. Eu tinha conseguido. Eu tinha restaurado seu corpo ao seu estado original antes da infecção. Isso significava que o vírus zumbi não era mais uma sentença de morte. Essa descoberta me animou ainda mais do que atualizar um prédio inteiro. Se eu pudesse curar o vírus zumbi, isso não significava que eu poderia salvar mais pessoas, talvez até acabar com este apocalipse. Um plano grandioso tomou forma silenciosamente em minha mente, mas antes disso eu tinha alguns assuntos pessoais para resolver. Chamei Shenling e perguntei se havia alguma notícia de um grupo de sobreviventes chamado Li Hu, aquele com Shen Yan, o manipulador de chamas de Rank D, e minha ex, Lu Huyan. Shenling puxou o mapa e apontou para um grande supermercado no Distrito Leste. De acordo com nossas informações, eles haviam ocupado aquele local. Eles são a maior facção do leste. O nome do líder deles é Chen Yan, um manipulador de chamas de Rank D no auge. Um brilho frio passou pelos meus olhos. Vamos visitar nosso vizinho amanhã. No dia seguinte, levei apenas Shenling e a tropa da lâmina.
Dirigimos um veículo off-road blindado que eu havia atualizado e avançamos direto para aquele grande supermercado. O lugar havia sido transformado em uma fortaleza sólida. Guardas armados alinhavam as muralhas. Nossa chegada imediatamente os deixou tensos. Diga seu nome. Shenling se inclinou e gritou: Lin Fan da base Lanbei, aqui para ver Chen Yan, líder da base Blaze. Os homens na muralha claramente nunca tinham ouvido falar de mim, mas conheciam a base Lanbei. Logo, o portão principal do supermercado se abriu. Um homem de jaqueta de couro vermelha saiu. Atrás dele estava Lu Ruyan, cheia de sorrisos e bajulações. Fazia meses. Lu Ruyan parecia estar se saindo muito bem, ela congelou quando me viu, então seu rosto se contorceu com desprezo aberto e superioridade presunçosa. Ora, se não é Lin Fan. Não aguentou lá fora. Veio rastejando para Blaze pedindo ajuda. Ela provavelmente ainda pensava que eu era aquele patético perdedor que precisava da proteção dela. Chen Yan também me examinou, especialmente quando avistou Shenling atrás de mim e a tropa da lâmina. Um lampejo de cautela cruzou seus olhos, mas na maior parte ele parecia desinteressado. Base Lanbei, nunca ouvi falar. Não aceitamos parasitas. Já que somos todos sobreviventes aqui, deixem suas rodas e suprimentos. E some, ele se achava o tal. Na cabeça dele, seus poderes de fogo de baixo nível tornavam intocável. Liu Ruyan se aproveitou disso. Ouviu isso, Lin Fan? Pela nossa amizade, te digo, não se acha o tal. Do jeito que você tá, não serve nem pra limpar a bota da Shen Yan. Olhei pra cara de deboche dela e de repente dei uma risada. Liu Ruyan, lembra daquele copo de miojo vazio que você jogou em mim? Liu Ruyan congelou, sem entender por que eu tinha tocado naquele assunto. Que copo de miojo? Não me lembro. Som daqui. Você tá no meu caminho. Perdi o sorriso. Meus olhos ficaram frios. Você pode não lembrar, mas eu lembro. Hoje, vim te fazer comer isso. Liu Ruyan parecia ter ouvido a piada mais engraçada do mundo. Apontando pra mim, ela caiu na gargalhada. Lin Fan, você perdeu o juízo? Me fazer comer um copo de miojo. Quem você pensa que é? Chen Yan cruzou os braços com um sorriso de escárnio. Palavras bem ousadas, moleque. Parece que se a gente não te der uma lição, você nem vai saber escrever a palavra morte. No instante em que ele terminou de falar, uma bola de fogo incandescente se condensou em sua palma, irradiando um calor intenso. Os membros da tropa da lâmina imediatamente assumiram posições defensivas. Apenas Shenling e eu ficamos parados. Olhei para a bola de fogo na mão dele. Balancei a cabeça. É só isso que você tem? Patético. Enquanto falava, levantei a mão. A bola de fogo incandescente na palma de Chen Yan foi extinta como uma vela ao vento com um sopro suave. Desapareceu no ar. O sorriso de escárnio no rosto de Chen Yan congelou instantaneamente. Ele encarou, incrédulo, sua palma vazia. O que aconteceu? Cadê meu fogo? Ele tentou invocar sua habilidade novamente, mas por mais que tentasse, nenhuma faísca acendia. Sua preciosa habilidade de manipulação de fogo de rank D tinha sumido. O que você fez comigo? Chen Yan apontou para mim em pânico. Sua voz era estridente, não respondi. Apenas me virei para Liu Ruyan, que estava paralisada de medo. Agora você vê quem eu sou. Os lábios de Liu Ruyan tremeram. Seu rosto estava pálido como a morte. Ela não fazia ideia do que tinha acabado de acontecer, mas tinha visto aquela terrível habilidade de chama se apagar silenciosamente diante de mim. O medo a deixou incapaz de formar uma frase. Shenling a jogou na minha frente como um saco de batatas, forçando-a se ajoelhar. Lágrimas e ranho escorrendo pelo rosto enquanto ela implorava por misericórdia. Observei essa cena patética, sem sentir nada. Tirei algo do bolso. Era um copo de miojo de carne cozida amassado, o mesmo que ela tinha jogado em mim antes. Eu o guardei o tempo todo. O recipiente vazio em minha mão se restaurou instantaneamente a um copo de miojo novinho em folha. Rasguei a embalagem, jogando fora o macarrão e os pacotes de tempero, deixando apenas o pote de papel vazio. Coloquei-o na frente de Liu Ruyan. Liu Ruyan encarou o pote vazio no chão, seu rosto mais pálido que um cadáver. Ela sabia que eu não estava brincando. Com as mãos tremendo, ela pegou o pote de papel, forçada a comê-lo enquanto todos assistiam. Lágrimas e ranho cobriam seu rosto. Chen Yan observou isso e finalmente percebeu que tipo de pessoa aterrorizante ele tinha desafiado. Suas pernas cederam, e ele também se ajoelhou. Não olhei para ele. Apenas observei Liu Ruyan em silêncio até que ela engoliu o pote de papel junto com a embalagem. Tudo isso, a queda da base Lihu foi até mais fácil do que eu esperava. Despojados das habilidades de seu líder e aterrorizados por meus métodos, eles se renderam sem quase nenhuma luta. Fundi as duas bases, e a Base Blue Bay se tornou o grupo de sobreviventes mais poderoso na parte leste da cidade. Com Liu Ruyan resolvida, dediquei toda a minha energia ao desenvolvimento da base e à pesquisa de habilidades sobrenaturais. Assim que a notícia se espalhar de que posso curar o vírus zumbi, abalará o mundo inteiro. Até que eu tenha poder suficiente para me proteger, tenho que manter este segredo. Criei um laboratório médico secreto administrado por meus pais, especificamente para tratar pessoas infectadas que ainda poderiam ser salvas. Todos que curei ficaram profundamente gratos a mim e se tornaram meus seguidores mais leais. Minha influência cresceu exponencialmente. Durante esse tempo, também encontrei outras facções de sobreviventes. Aos amigos ofereci suprimentos e ajuda. Aos inimigos não mostrei piedade. O nome de Lin Fan gradualmente se tornou lendário.
Alguns me chamavam de sacerdote da salvação, enquanto outros me chamavam de demônio da destruição. Mas não importava o que dissessem, eles não podiam negar um fato. Eu já estava no auge deste mundo apocalíptico, ano 5 do Apocalipse. A Base Blue Bay havia se expandido para uma mega cidade de 100 mil habitantes. Tínhamos um sistema de defesa abrangente, agricultura autossuficiente e ordem social restaurada. Aqui as pessoas sorriam novamente e eu, como criador e guardião desta cidade, raramente aparecia em público. A maior parte do meu tempo era passada no topo da torre mais alta no centro da cidade, observando a cidade que eu havia construído com minhas próprias mãos. Minhas habilidades também haviam crescido além do reconhecimento. Eu não precisava mais de contato físico para renovar tudo dentro do meu campo de visão. Eu podia renovar terras áridas e torná-las férteis. Eu podia renovar água contaminada e torná-la pura. Meu poder estava se aproximando do de um verdadeiro deus. Shenling era agora a comandante suprema da Cidade da Esperança. Ela ficou atrás de mim, relatando os últimos desenvolvimentos. Meu senhor, a Horda do Oeste está se aproximando. Um zumbi mutante classe S com inteligência. Um zumbi mutante classe S com inteligência. Zumbis classe S são a catástrofe final do apocalipse. Cada um possui o poder de destruir uma cidade inteira. Com essas palavras, meu olhar perfurou a distância. Vi aquela maré negra de centenas de milhões de zumbis obscurecendo o céu e o sol, e em seu centro, sentado em um trono de ossos. Um zumbi classe S estava lá como um imperador. Parecia que ele também me sentiu observando. Seus olhos vermelhos sangue se fixaram nos meus no ar, uma pressão psíquica aterrorizante cruzou mais de 160 quilômetros e me atingiu em cheio. Shenling grunhiu, seu rosto ficando pálido como a morte, mas eu apenas acenei com a mão, e aquela pressão desapareceu como fumaça. Pronta, Shenling respirou fundo, seus olhos estavam firmes. A Cidade da Esperança, fica com você até o fim. Sorri e balancei a cabeça, não, nós não vamos morrer. Virei-me para encará-la, e todos nesta cidade, este apocalipse termina agora. Saí da Cidade da Esperança sozinho, fiquei no topo do muro da cidade, encarando aquela maré de zumbis que parecia pronta para engolir o céu e a terra. Dentro da cidade, 100 mil cidadãos me observavam em telas gigantes. Estavam nervosos, assustados, mas acima de tudo, confiavam. O rugido do zumbi classe S parecia rasgar suas almas. Ele comandou a Horda a lançar o ataque final. Lentamente, levantei as mãos como se para abraçar o mundo inteiro. Todos assumiram. Eu estava prestes a liberar algum ataque devastador, mas estavam errados. Não havia intenção de matar em meu rosto, apenas um traço de misericórdia. Meu poder nunca foi para destruição, foi para renascimento. Fechei os olhos e liberei tudo o que tinha, sem reter nada. Não mirando em um zumbi, não mirando em uma área, mas mirando neste mundo ferido, quebrado e moribundo. O tempo pareceu congelar. Uma luz além das palavras, uma luz branca gentil, mas infinita, explodiu de mim, espalhando-se pelo mundo. Onde quer que a luz tocasse, os zumbis frenéticos paravam em seus trilhos. Sua carne apodrecida começou a curar. Seus olhos turvos clarearam. A violência e a sede de sangue em seus olhos deram lugar à confusão e à humanidade. A luz varreu a terra. Grama verde brotou da terra rachada e ressequida. A névoa cinzenta se dissipou, revelando o céu azul claro que eles não viam há eras. O zumbi classe S sentado no trono de ossos observou horrorizado enquanto seu corpo se transformava. Ele tentou resistir, mas não conseguiu parar, essa força primordial da origem do mundo. Eventualmente, ele também recuperou a forma humana olhando fixamente para suas próprias mãos. O mundo inteiro foi renovado. Todos infectados pelo vírus voltaram ao normal. Todo ambiente destruído pelo apocalipse voltou à vida como se aquele pesadelo de 5 anos tivesse sido apenas uma ilusão. Dentro da Cidade da Esperança, um silêncio mortal caiu. Todos assistiam através de suas telas, chocados com essa visão milagrosa. Ninguém sabia quanto tempo havia passado. A primeira pessoa chorou de alegria, seguida por uma segunda, depois uma terceira, até que aplausos estrondosos abalaram toda a cidade, ecoando por todo o mundo renovado. Eles gritaram meu nome. Fiquei no topo do muro da cidade, sentindo a brisa suave. Virei-me e vi Shenling. Vi meus pais. Vi inúmeros rostos alegres cheios de esperança. Sorri. O miojo à minha frente podia se renovar infinitamente, e o mundo sob meus pés também.